Aguenta firme, não desista, continue a lutar. Olá, paz do Senhor, tudo bom? Boa noite. Ai, meu Pai, eu com essa minha correria, só o sangue de Jesus sobre a minha vida. Amanhã, levantar cedo, que amanhã vai ter um dia com Deus na minha igreja e é meu ministério quem tá dirigindo tudo. Então, amanhã cedo, organizar o almoço, o café da manhã para o pessoal da igreja, né? Vai ser bênção de Deus. Então, assim, desculpa a correria. O negócio tá tenso, mas amém. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Amém? Então, o que a gente estava falando, né? Sobre pecados, né? E é interessante a gente ressaltar alguns pontos, né, a respeito do pecado. Por quê? O pecado, ele é algo que ele entrou desde o jardim, né? Jardim do Éden. Ele entra através da desobediência. Então a gente vê a figura de Adão e Eva, a gente vê Eva, e é sempre o pecado, ele sempre vai entrar por forma de brecha. O que é a brecha? A brecha, na realidade, ela é uma situação em que você deixa mal resolvido. Todas as vezes que você vem falar brecha, você pensa em algo mal resolvido, mal esclarecido, mal ainda não formado, vamos dizer assim, né? Porque a gente tem que ser uma mulher edificada, a gente tem que ser pessoas edificadas, porque a pessoa edificada já está pronta, um edifício. Quando você fala assim, um edifício, né? Você já pensa em uma estrutura totalmente pronta, montável e habitável, né? Então, assim, quando a gente está edificada, a gente está pronta. Quando a gente está em construção, a gente precisa ir fechando as brechas. Então, a gente vai fechando as lacunas, a gente vai fechando a saída, as entradas. Então, assim, a gente vai tendo um controle sobre determinadas áreas que poderiam, às vezes, ser alvo de ataque do inimigo. Né? Então a brecha é algo que você deixou em aberto e o inimigo entrou e está te atacando ali. É uma fraqueza, né? É um sentimento, né? É um desejo, né? Então todos nós, por causa da nossa personalidade, por causa da nossa maneira que nós fomos criados, né? Nosso comportamento, nós temos as nossas fraquezas, as nossas limitações. É aquilo que o povo chama de mazela, né? Então, assim, a gente vê que todo mundo tem uma fraqueza. Por exemplo, eu já falei, acho que tem um áudio meu aí que fala a diferença entre jejum, consagração, uma coisa assim, eu não estou lembrada agora, é tanta coisa que a gente já gravou, são quase 500 vídeos aí para a glória do Senhor que eu fico doida. Mas eu tenho uma palavra que eu falo sobre consagração, o que é consagração, o que é propósito, uma coisa assim. E lá eu falo um pouquinho sobre isso, né? Sobre fraqueza. Então, por exemplo, eu jamais serei tentada, por exemplo, em certas áreas da minha vida. Por quê? Porque o meu caráter, a minha personalidade, ela é diferente. Então, por exemplo, se você virar e falar para mim assim, Ana, vamos fazer o seguinte, se você... deixa eu pensar aqui. Vamos supor, se fala assim, se você fizer tal coisa errada, eu vou te dar um carro do ano. Eu vou te dar muito dinheiro. Eu vou te dar um status na empresa, sabe? Você vai ganhar tanto dinheiro. Isso não vai me corromper. Por quê? Porque é uma área que eu não sou gananciosa, né? Eu não sou envolvida, por exemplo, eu não fico, eu não fico assim despertada para ter algo luxuoso, algo muito bom. E eu não venderia, né, o meu caráter, a minha cor, tudo aquilo, sabe, que eu represento
por dinheiro, por bens. Então, assim, eu não sou gananciosa. Então, o pecado da ganância eu não tenho, entendeu? Mas o que que acontece? Eu tenho outras áreas mais frágeis, né? Eu tenho outras áreas em que eu sou tentada. Então, o que que acontece? Essa área em que eu sou tentada, porque o meu caráter, ele é fraco nessa questão, é a área que eu preciso ter mais vigilância. Entendeu? Então, assim, se eu não tenho vigilância sobre a área que eu tô mais fragilizada, com certeza o inimigo vai contra-atacar aquilo ali, eu vou cair, eu vou pecar contra o Senhor. Então, é assim que o pecado acontece. Então, vamos supor que o meu caráter, vamos supor que a minha fraqueza seria na área sexual, né? Não, eu não sou gananciosa, né? Tal. Mas eu tenho um problema na área sexual. Então, vamos supor, eu sou uma mulher muito carente, né? Não tô falando que eu sou, não, gente. Eu tô só supondo. Eu sou uma mulher muito carente, por exemplo, não pode adentrar um homem que eu já tô toda serelepe, por quê? Porque eu quero, né? Meu corpo pede aquilo. Então, eu já sou, né? Por exemplo, vai conversar um homem comigo, eu falo, oi, tudo bem, sabe? Vocês já viram pessoas que são assim? Muito carentes, e aí, por exemplo, com você fala de um jeito que outra pessoa fala de outro. Tipo assim, com a mulher fala de um jeito, com o homem fala de outro. Você chega e joga a cabecinha pra trás e fala assim, a paz do Senhor, irmão. Né? Carência. Tem carência, tem às vezes né, um libido exagerado, sente muita falta de ter um companheiro. Então, assim, pessoas assim, por exemplo, se você, por exemplo, recebe um elogio, já está apaixonada. Então, às vezes, a gente vê pessoas dentro da igreja, mulheres dentro da igreja, que são apaixonadas por seus pastores, que são homens casados, que alimentam uma paixão platônica. Mas por quê? Porque ainda não encontrou a pessoa certa e tem aquela necessidade, aquela vontade de ter alguém, mas são carentes, ainda não se completaram em Jesus. Então, eu sou uma pessoa que eu sou muito amorosa com todo mundo. Então, assim, eu converso com todo mundo assim: oi, tudo bem, Pai Senhor, como vai? Então, eu sou muito solícita, é o meu jeito, sabe? Às vezes até a pessoa, às vezes uma pessoa assim mais, né, durona, às vezes pode até olhar para mim e falar, nossa, essa irmã é muito reganhada, mas não é. Porque eu sou muito carinhosa com todo mundo. Então, por exemplo, a pessoa vem para conversar comigo, Ana, não sei o que, eu dou atenção, eu olho no olho, eu falo, não, irmão, oi, irmã, eu vou ajudar. Não, vai ser bênção, pode contar comigo. Mas é o meu jeito. Eu sou muito assim, amorosa, de boa com todo mundo, educada com todo mundo. Mas às vezes a gente pode até ser mal interpretada, né? Isso aí já aconteceu demais. Mas tem pessoas que não, que realmente começam a alimentar. Então a gente vê muitos casos de irmãzinhas, né, que ficaram apaixonadas pelo irmão fulano, que mesmo assim ele é casado, mas alimenta aquela paixonite. Isso é uma coisa que precisa ser tratada. Por quê? Porque uma hora dessa, o diabo arma a casinha, tá aí um adultério. Aí o diabo lá, vamos supor, o irmão já não tá muito bem com a esposa. Aí a irmãzinha tá toda derretida de cá. Aí nesses horas o irmão marca um compromisso na igreja, a irmã e o irmão são os primeiros a chegar. Aí sentam, um vai conversar com o outro, né? Ei, irmã, que não sei o quê, como é que tá viva? Não, tô triste. Cadê a irmã? Cadê a esposa? Ah, briguei com a esposa. Uai, o que que foi? Não, nós estamos meio brigados e tal. Mesmo, irmão, mas o senhor é tão abriu. Então tá. Ah, que não sei o que, começa a fazer aquele compartilhamento, né, com a irmã. E a irmã, não, irmã, mas olha, o senhor é tão abençoado. É um homem tão bom, me desculpe, irmão, te falar, mas o irmão é tão bonito, tão talentoso. Já entrou. Aí a esposa lá, a chata, a megera, tá lá na casa, né? Brigou com ele e fala aí, ó, tá vendo, ó? Eu sou bonito, sou talentoso, sou isso.
E aquela lá não me enxerga. Então você já alimentou. Por quê? Porque ele já tá com a fragilidade no casamento, você tá com a fragilidade de, nascimento, de sentimento, né? De carência. Então o diabo uniu a fome à vontade de comer. Tá aí, ó. Uma grande parte dos adultérios que acontece dentro da igreja acontece desse jeito. Ah, mas essa mulher é mau caráter, porque ela sabia que ele era casado. Sim, mas ele também é mau caráter, porque ele sabia que ele era casado. Então, são duas pessoas com fragilidades, que aí vem o diabo, atenua de desejo, enche a pessoa de desejo, que a pessoa fica tão cega que ela até acha que tem, que tipo assim, não, mas não foi nossa culpa, né? Na realidade aconteceu, nós nos amamos e Deus perdoa. Então, assim, o diabo é muito sujo, irmãos. Então, assim, pecado, é por isso que eu não julgo ninguém, porque assim, eu já vi tanta história, eu já vi tanta coisa acontecer, o diabo arma uma casinha para tanta gente, para cair, mesmo estando dentro da igreja, que a gente não pode nem julgar, falar, isso é sem vergonha. Isso aqui é um problema de caráter? É, mas a gente não pode julgar, a gente não pode falar, sabe, denegrindo. Por quê? Porque se pecar fosse ruim, irmão, sabe, ninguém pecava. Infelizmente, o pecado é bom. A carne gosta de pecar. A carne se sente com prazer. E quando são relações ilícitas, então, é uma coisa complicada. Por quê? Porque é uma coisa tão demoníaca que, por exemplo, quando há o sexo entre o esposo e a esposa, certo? Ele é de um jeito, ele é santo, ele é abençoado. Mas quando há do esposo para com a amante, ou da esposa para com a amante, é um sabor diferente, sabe? Então, assim, é aquela coisa do inferno para amarrar a sua vida e te deixar preso, entendeu? Então, tudo que é ilícito, tudo que é proibido, parece que o diabo joga um tempero de um sabor assim atrativo, atraente, que você não consegue se como é que fala? Se desfazer disso. Você não consegue eliminar isso da sua vida. É muito difícil. Se Deus não entrar com misericórdia, te libertar literalmente, às vezes você não sai, né? Então, assim, é complicado, irmão. Então, brecha é uma coisa que a gente tem que fechar. E a gente tem que colocar o nosso caráter na presença de Deus, porque só o Senhor para nos ajudar a alinhar o nosso caráter com o caráter dele. É por isso que a gente tem que ouvir a palavra, por isso que a gente tem que ler a Bíblia, porque essas coisas ajudam a fortalecer o espírito. E é o espírito que faz com que a nossa carne enfraqueça. Quanto mais forte você deixa o seu espírito, mais a carne fica enfraquecida. E a carne precisa ser mortificada. Porque se ela estiver viva, irmão, você não segura a carne, não deixa, sabe? Enfim. Então, o pecado, a brecha, ele é assim. Então, o que acontece? Quando você deixa uma área da sua vida aberta, né, uma brecha, uma coisa sem resolver, uma coisa que você ainda não conseguiu, né, fechar para viver uma vida blindada de pecado, o diabo ele vai atentar. Pronto, ele vai atentar, ele vai usar situações. Ele sabe, o inimigo, ele é tão ardiloso, o inimigo, ele é tão, como se diz, ele é assim, muito esperto mesmo, ele é muito esperto, que ele sabe montar situações para nos deixar tentados. Ele sabe fazer todos os esquemas para nos deixar literalmente acorrentados na situação. O inimigo, ele faz com que você pense e viva aquilo ali 24 horas por dia. Através do quê? São setas malignas. Quando a gente lê a Bíblia em Efésios 6, a partir do versículo 10, em que é exposto, e também tem uma pregação minha aí a respeito de Efésios 6, aí no canal, depois vai procurando essas mensagens que eu tô citando aí.
Quando a gente vai ler, a gente vê que Paulo, ele fala a respeito da estrutura, da armadura espiritual. Ou seja, capacete da salvação. Às vezes a pessoa pensa que é um capacete mesmo de verdade, de fogo que põe na sua cabeça. Não, não é. A salvação, quando você é uma pessoa salva, você tem a sua mente blindada. É como se tivesse um capacete. O que o capacete faz? Ele protege a cabeça. O que tem na cabeça? Cérebro. O que tem no cérebro? Mente. Então, o que acontece? A mente, ela é protegida pelo quê? Pela sua salvação. Quando você tem a salvação, você tem Jesus. Então, quando você é salvo em Jesus, a sua mente se torna uma mente cativa a Cristo. Então, essa mente cativa a Cristo, ela é impedida de que as coisas de Satanás sejam implantadas na sua mente. Então, o que a gente precisa? A gente precisa ser salvo. Então, o que acontece? A salvação, quando eu sou salvo, vamos lá para Filipenses 4:8, que diz que a gente tem que ter a renovação da mente, né? A gente pensar só em coisas nobres, coisas boas, coisas que edificam. Então, assim, o nosso meio em que a gente vive, aquilo que a gente assiste, as músicas que a gente ouve, as coisas que a gente está se alimentando são muito determinantes para a nossa vida, seja a vida de santidade ou seja a vida de pecado. Então, eu preciso prestar atenção naquilo que eu estou recebendo de fora para dentro. Eu preciso ouvir, eu preciso prestar atenção que tipo de música que eu ando ouvindo, que tipo de mensagem no YouTube que eu estou assistindo, que tipo de programa de televisão que eu estou assistindo todo dia. Se for coisas, por exemplo, se eu tenho um problema de pecado sexual, e aí eu vejo vídeo pornográfico do YouTube todo dia, aí eu ouço músicas que tem essa veia de ficar falando sobre adultério, sobre relações ilícitas, eu pego mesmo, eu não sei o que, essas coisas, né? O que vai chegar no final do dia e no passar dos dias? Eu vou pensar só em sexo. Eu vou só ficar pensando em sexo. Eu pensando em sexo, amanhã ou depois, Satanás vem e traz o prato. Eu vou cair. Por quê? Porque, primeiramente, o desejo é alimentado na mente. Depois, essa mente gera um sentimento e o sentimento vai fazer com que você tome uma ação, tome uma atitude. A Elvira explicou isso aqui na campanha da Sarando a Alma Ferida, né? A respeito de como são gerados comportamentos. Então, essa atitude que vai me trazer esse pecado, né? Essa atitude é que verdadeiramente foi gerada lá atrás. Então, a gente precisa ter muito cuidado, sabe? Até, por exemplo, que tipo de assunto que a gente está conversando com as pessoas. Porque tem pessoas que falam em sexo o dia inteiro, entendeu? Aí quer chegar de noite, quer ir para a igreja, dar glória a Deus, aleluia. Não é que você é proibido de falar em sexo, não, irmã, mas às vezes você é uma pessoa solteira, um homem solteiro, ou uma mulher divorciada, ou uma mulher separada, pra que você vai ficar botando lenha na fogueira? Pra que você vai ficar falando de sexo, de coisas relacionadas que te faz lembrar, sendo que você não tem como apagar, né? Você vai acender a chama, você vai acender o pavio e não tem como apagar, como é que vai fazer? Vai explodir, é uma bomba. Então, a gente precisa, sabe, tomar cuidado com isso, com o que vem de fora para dentro. Então, por exemplo, primeira coisa que eu preciso arrumar, eu sou salvo. Porque o salvo, gente, eu vou te dizer, o salvo não é que a pessoa salva é livre de qualquer pecado, não. Isso é ser santo. Ser santo é ser separado, entendeu? Estar em santidade, estar livre do pecado. Então, ou seja, você pode errar? Pode, mas você não tem aquela característica de querer fazer o pecado. Você se arrepende e deixa, entendeu? Você fica constrangido do pecado. Então, por exemplo,
Quem é salvo tem essa mente. Olha, isso que eu estou fazendo é errado. Isso que eu estou fazendo desagrada ao Senhor. Isso que eu estou fazendo vai me levar para o mar do inferno. Eu preciso paralisar isso aqui. Só tem condição de pensar isso, gente, uma mente em que Cristo já entrou. Porque o pecador, ele não está nem aí. A pessoa que peca deliberadamente, que é o que a gente chama de, né, o pecador mesmo, o congênito lá, ele na realidade, ele nem pensa em Deus. Para ele tá tudo bem. Sabe, para ele, não, eu tô fazendo isso aqui, todo mundo faz, todo mundo pratica, eu vou viver mesmo, eu vou fazer mesmo, ninguém tem nada com a minha vida. Essa é a mente do pecador. Ainda que um salvo caia, isso também tem escrito lá em Hebreus, eu não estou lembrando o capítulo, né? Ainda que um salvo caia, ele vai ter essa natureza, nossa, acabei de fazer coisa errada. Porque quem tem uma mente, quem é salvo, está num processo de purificação. Às vezes você está no início, no meio, no final, mas você está no processo. E o salvo, o que, que ele vai pensar? Gente, eu tenho Jesus. Meu Deus, eu aceitei a Cristo, eu não posso aceitar esse tipo de comportamento na minha vida. Ele se constrange na presença de Deus. E ele vai tentar se limpar daquilo ali. Então esse é o salvo. E se você tem o capacete da salvação, se você está salvo, se você tem Jesus, então você vai começar a ver que a sua mente vai ficar blindada. Mas não adianta nada você ser salvo e você ficar se alimentando. Você nunca vai sair dessa corrente de pecado. Então você precisa ver o que está te alimentando. Será que o que está te alimentando, às vezes é uma conversa entre colegas de trabalho? Corta. Será que o que está te alimentando é aquele rapaz, às vezes você é uma pessoa casada, está passando por problemas no seu casamento, e vamos supor, a pessoa né, uma pessoa que é casada, passando por problemas no casamento, o marido tá frio, o marido tá traindo, o marido traiu, enfim. E aí ela tem aquele colega que ela chora, que já pegou ela 1000 vezes lá na cantina da empresa chorando. E esse amigo põe o ombro pra ela chorar e fala, nossa, você é tão linda. Eu custo entender por que seu marido te faz sofrer tanto. Então ela já tá começando a ter um apego sentimental pra essa pessoa. E ela tá quase caindo em adultério. Por quê? Porque ela tá como se chama isso? Se consolando com outro homem, que não é o marido dela, que não é irmão dela, que não é pai dela, que não é nada dela. Então você vai cair em adultério também. Por quê? Porque mulher é levada a isso, ela chora e tudo, ela procura se consolo. Você deu consolo, ela já começou, já houve uma ligação aí. Tem que cortar, não pode. Você é, por exemplo, solteira. Você é solteira. Já tá vendo que você. Porque, gente, nós estamos falando entre adultos. Nós estamos falando entre adultos. A gente sabe quando aquela pessoa ativa o nosso desejo sexual. A gente conhece, né? A pessoa, você olha, você já bate o olho, parece que você já imagina a pessoa sem roupa. Parece que, né, já vem aquela coisa, aquele desejo, aquela ânsia, a boca fica úmida, você fica louco, você fica louca. Foge. É pra fugir, gente. A Bíblia não fala em Tessalonicenses, eu acho que 5:22, fala, fuja da aparência do mal, então tem que fugir. Se fosse pra ficar, ele falava, fica aí, quem sabe você vence. Não, é fugir. Então a gente precisa cortar essas brechas. A gente precisa cortar esses vínculos. A gente precisa cortar tudo aquilo que está entrando pela brecha. Porque se você corta aquilo que está entrando, para você fechar a brecha depois fica mais fácil. Mas enquanto tem fluxo de entrada e saída, é a mesma coisa, irmão.
Tenta tampar um buraco de um tanque, né? Você vai com a sua mão maior do que o buraco, você vai lá e tampa. Você consegue tampar. Mas você não vai ficar ali o dia todo, você tem que arrumar uma ferramenta, não tem para colocar ali? Senão o quê? Vai fluir de novo. Ou então você esvazia esse tanque para parar de fluir água. Então, assim, esse fluir de ida e vinda e atitudes trocadas e não sei o que, não sei o que, isso aí faz com que a brecha continue aberta. Então, corte o que está entrando, seja pensamento, seja vídeo, seja conversas, seja, ai, Ana Paula, mas a pessoa é lá do meu trabalho, como que eu vou fazer? Pede conta. Deus vai te dar outra em nome de Jesus. Ou então, ó, por um dos dois, se eu sou, leva embora, dá um emprego melhor para essa pessoa sair daqui e sair da minha vida, então eu só me arrumo um emprego, sabe? E se ficar muito tenso o negócio, foge, some, sai do emprego. Deus vai te dar outro. Por quê? Minha filha, a gente não pode dar abertura para pecado. Porque a Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo. Está escrito lá no livro de Provérbios. E eu vou dar brecha para Satanás por uma coisinha que às vezes você fala assim, aconteceu, mas não vai acontecer mais, virar um abismo. Porque eu conheço uma pancada de gente que traiu o cônjuge e hoje vive uma vida de prostituição. Sai com um, sai com outro. Sai com uma, sai com outra. Sai com duas, sai com três, sai com quatro. Eu hoje escutei uma história de uma menina que ela apareceu grávida, ela tem 15 anos, ela apareceu grávida e ela teve que fazer o exame com o neném ainda no útero, com 6 rapazes, para saber quem que era o pai. Por quê? Porque o dia que ela teve relações sexuais com 6, tudo no mesmo lugar. Foi uma mulher e 6 homens. Uma mulher não, gente, uma menina de 15 anos de idade. Ela foi pro motel, ela sozinha e os 6 amigos. E ela apareceu grávida. Eles tiveram relacionamento sexual entre todos eles. Tudo de uma vez, Ana Paula? Tudo de uma vez no mesmo quarto. E foi aquela coisa horrorosa. Entendeu? Então, assim, e aí, por exemplo, nasceu uma criança, olha o transtorno. Nasceu uma criança, essa criança de 15 anos teve um filho que foi gerado dessa forma. Você vem falar pra mim que essa menina não tem problemas, não? Seríssimos. Primeira coisa, a mãe dela tem uma vida assim, namora um, namora outra, namora um, namora outra, nunca foi casada, entendeu? Então, essa menina tem estrutura de família. Ah, mas é uma sem vergonha. O caráter dela não foi moldado para ser algo que prestasse. Ela não teve base. Ela não teve a solidez de uma família. Ela não olhou para o pai e para a mãe dela, que eram casados, um homem íntegro, uma mulher íntegra, para se espelhar e puxar, sabe, e querer ser íntegro como os pais. Não, ela teve uma mãe leviana, e ou seja, um abismo puxa outro abismo, e ela acabou que ela ficou mais leviana que a mãe. Tá vivendo uma vida aos 15 anos, mãe de uma criança de 1 ano e pouco, que foi fruto de um bacanal. O que precisa dizer? Por que isso, Ana Paula? Porque é uma menina carente, falta da figura do pai, entendeu? E aí, o que acontece? Se entregava aos homens, por quê? Porque queria se sentir protegida, amada, querida. E aí, o que? Fez com um, fez com o outro, fez com um, fez com o outro, fez com um, fez com o outro, abismo puxou outro abismo. Já não estava mais suportando, já não atendia aos desejos pecaminosos do coração dela. Daí ela deve ter chamado 2, depois chamou 3, depois chamou 4, depois chamou 5, fez com 6, nasceu uma criança. E aí? Olha a vergonha. Pensa, uma sala, uma clínica, 7 pessoas, ela, a mãe, mais 6 rapazes, mais ou menos da idade dela. Vocês são os possíveis pais da criança? Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
diabo tem plantado muita coisa na área sexual das pessoas, sabe? Parece que os desejos já não estão. Olha, eu ouvi esses dias pra trás uma coisa que eu achei um absurdo. A minha irmã que me disse que agora existia o gay, né? Que são homens que querem homens. Existiam as lésbicas, que são mulheres que gostam de mulheres. Existiam os bissexuais, que gostam tanto de homem como de mulher. Existia os travestis, que são homens que se vestem de mulher. Existia os transexuais, que é uma modalidade nova, que é um homem que se transformou em mulher, ou uma mulher que se transformou em homem, que agora também tem como. E agora existe o pan. O pan é o seguinte, ele fica com homem, com mulher, com transex, com travesti, com tudo. Tem uma coisa mais absurda do que essa? Daqui uns dias o povo tá praticando incesto. E tá tudo bem. Então, assim, a gente tá caindo, a gente tá numa era que o pecado sexual, sabe, tomou conta do mundo e a gente tá vivendo tempos de Sodoma e Gomorra. Realmente. Então, a gente, como povo de Deus, a gente não tá imune a esse tipo de coisa. Por quê? Porque nós temos problemas em diversas áreas das nossas vidas. Só que a nossa religiosidade muitas vezes nos impede de tratar esses problemas com a seriedade devida, porque a gente acha que só do fato da gente estar na igreja bonitinho, eu faço parte da equipe de louvor, eu faço parte da intercessão, eu faço parte do departamento de missão, a gente acha que a gente está imune. Não, eu estou fazendo a obra do Senhor, o capeta não tem vez comigo, não. A gente precisa cuidar das áreas deficitárias da nossa vida e a gente precisa ter isso com muita seriedade. Eu preciso me conhecer. Você precisa se conhecer. Aquilo que é tentação para você, sai fora. Eu conheço uma pessoa que por muito tempo ela trabalhou numa empresa, na empresa da família, e ela roubou o pai. Muito tempo. Muito tempo. Ela se arrependeu, se converteu, né? Pediu perdão e tal. E ela continua trabalhando na empresa do pai dela. Essa pessoa. E o que acontece? Hoje em dia, por exemplo, como ela por vários anos, ela desviou, né, dinheiro e foi desleal, né, roubou, vamos falar assim, vou falar o nome do pecado, roubou do pai. Hoje em dia, ela nem passa perto do departamento financeiro, porque é uma tentação. Hoje em dia ela faz qualquer assunto, quando vira e fala assim, não, se puder, pega aqui, toma aqui o dinheiro, entrega lá, eu vou pagar aqui o honorário, os negócios pra você e tal. A pessoa fala assim, não quero. Vou pagar aqui a mercadoria pra você, não quero. Você vai lá no caixa. Vou que pagar aqui um negócio que. Não. Então, assim, aí eu falo, fulano, por que é assim? Fulano, por que você acha que você já não venceu isso? E falou assim, eu tenho medo de não ter vencido. Eu tenho medo. Então eu não posso dar lugar. Porque antigamente eu não tinha Jesus. E ele me perdoou e me transformou. Mas eu não quero pecar contra o Senhor. Então, cada pessoa é de um jeito. Cada pessoa como é que fala? Vai ser tentada numa área. Às vezes o que me tenta é posição, status, sei lá. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fugir disso. Por quê? Porque nós precisamos nos blindar,
Sabe, se você não se sente forte mediante aquilo, você não precisa provar para ninguém que você é forte, não. Pode se declarar fraco e foge. Simples assim. Nossa, igual um dia, eu tenho um pastor, na realidade ele foi meu pastor e hoje em dia não é mais, porque ele virou itinerante. Então, né, eu saí da congregação dele e tô nessa minha hoje. Inclusive, ele vai pregar amanhã lá na minha igreja, pastor Messias. E ele disse que uma vez ele estava numa padaria e uma moça o atendeu. E disse que ele olhou para a moça e a moça era linda, do olho verde. E ele olhou e falou, gente, que menina linda. E aí foi lá, comprou pão, tal, beleza, saiu. No outro dia, ele foi lá na padaria de novo. Daí ele olhava a moça assim. Aí foi os dias foram passando, ele ia todo dia na padaria. Ele sentiu que o coração dele ansiava em ver a menina. Ele sentiu que, por exemplo, quando ele entrava na padaria, a primeira coisa que ele queria ver era ela. Você sabe o que ele fez? Mudou de padaria. Ele nunca mais pôs os pés lá dentro. Porque ele diz, o meu casamento é muito importante, é uma joia preciosa do Senhor. Eu sou pregador da palavra de Deus. Eu sou um pastor. Eu não posso de maneira alguma sujar o ministério que o Senhor me deu com uma história dessa. Amanhã ou depois essa menina vem pra cima de mim, Satanás põe no coração dela pra vir pra cima de mim. E aí, será que eu vou dar conta de fugir? Pelo sim, pelo não, tô vazando. Nunca mais ele pôs os pés nessa padaria. Não quis saber mais de comprar lá, foi pra outra. E aí ele sempre me ensinou, ele falou, Ana, aquilo que é uma tentação pra você, não brinque. Porque nós somos tentados dia após dia. E se aquilo é uma fraqueza, eu não posso brincar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que se autoconhecer, auto-perceber e não brincar. Não querer bancar uma de pessoa forte, que não vai dar certo. O diabo, ele não brinca em serviço, irmão. Ele é muito astuto, ele é muito sagaz. E outra coisa que eu queria dizer é a respeito do seguinte. Tá, Ana Paula, eu entendi tudo, você tem razão. É assim mesmo, eu estive analisando essa palavra. Beleza. Só que é o seguinte, eu tô em pecado. Ana, eu tô em pecado. E agora? O que eu faço? Primeira coisa. Você tem um pastor? Você tem alguém? Às vezes você não tem igreja, não sei. Você tem alguém de sua inteira confiança? Tá arrependido? Você tá envergonhado dessa atitude? Tô. Então, beleza. Você vai pegar, de preferência seu pastor, porque é a pessoa dirigida por Deus, né, usada por Deus para te cobrir espiritualmente. Então, por isso que a gente fala na figura do pastor, que o pastor é uma autoridade espiritual sobre a nossa vida. Mas, de repente, você não tem igreja, de repente, você se sente muito envergonhado, de repente, é uma coisa muito suja. Eu já fui procurada milhões de vezes por alguém que tinha problemas em devidas áreas, né, a respeito de pecado. Orei, confessei, a pessoa está liberta para a glória de Deus. O poder vem de mim? Não. Eu vou explicar isso agora. Qual que é o poder? Confissão do pecado. O pecado, ele tem que ser confessado, tem que ser verbal. Não é assim, ó, pensar. Senhor, me perdoa, eu cometi esse negócio aqui, eu não quero cometer mais não, me ajuda. Não. Você tem que chegar numa pessoa e falar, fulano, eu preciso te contar o que eu fiz. Não na Paula, pelo amor de Deus, que eu não tenho coragem de falar isso pra ninguém, não. Tem que ter coragem. Por quê? Sabe essa vergonha? Sabe esse constrangimento? É o que tira essa situação da mão de Satanás, sabia? Esse arrependimento, essa vergonha que você sente, esse choro que você vai ter, entendeu? Porque você vai se lembrar, você vai confessar, porque você vai se envergonhar na presença da pessoa. Isso gera constrangimento, isso gera arrependimento. E quando você confessa, que você verbaliza, você traz à luz aquilo que estava em oculto, que Satanás estava prendendo para te
para te manipular e te fazer continuar pecando, vem para a luz. Vem para a luz, vem para a mão de Deus. Por quê? Porque você vai pegar aquilo ali e entregar na mão do Senhor. E o Senhor vai perdoar os seus pecados e vai jogar no mar do esquecimento. É assim que acontece. Então você pode procurar uma pessoa, o seu pastor, o seu líder, não sei, e confessar o seu pecado. Sentar com ele e falar assim, olha, eu preciso confessar um pecado. Preciso que você me escute. Essa pessoa vai te ouvir, essa pessoa vai te aconselhar, essa pessoa vai te direcionar, em nome de Jesus ela vai fazer isso, e vai orar te libertando desse pecado, te libertando dessa prisão. Na Paula, e aí? Você vai se sentir mais forte, você vai se sentir mais fortalecido a fechar essa brecha. Gente, é automático. Eu falo isso para as pessoas, às vezes as pessoas não acreditam. Não acreditam. Porque, gente, é automático. Eu tava com um caso de uma menina que ela me confessou um pecado. Eu nunca conheci pessoalmente, mas como ela fazia parte do nosso grupo, ela entrou em contato falando, eu não posso falar isso pro meu pai, não posso falar isso pra minha mãe, não posso falar isso pro meu marido, não posso falar isso pra ninguém, porque isso vai me destruir de uma forma. Mas Deus tocou no meu coração, me fez lembrar você pode ouvir a minha confissão de pecado e orar por mim? Falei, claro que eu posso. Aí ela contou detalhadamente o que foi feito, o que aconteceu. Daí eu orei com ela, nós oramos, eu fiz ela repetir algumas palavras, rejeitando aquelas atitudes, rejeitando certas situações que poderiam vir sobre ela. E hoje em dia, a última notícia que eu tive é que ela estava liberta, que ele já não era uma fraqueza mais. Então é muito simples. O que, que o diabo planta na nossa cabeça? Não fala não, que isso aí, ó, não tem nada a ver não. Não, precisa não, ó. Fala com Deus só. Só Deus que precisa te perdoar desse pecado. Ninguém mais. Não, confessa. Se você tá sentindo que você tá sendo oprimido, sendo aprisionado numa situação, abre a sua boca, não pensa duas vezes, não, sabe por quê? Às vezes pode ter uma consequência, às vezes pode ter uma vergonha, às vezes a pessoa vai ficar chateada com você e a pessoa vai achar que você, às vezes vai ficar meio assim com você, mas não importa, Deus ele vai cuidar de todas as coisas e vai colocar tudo no seu devido lugar, Deus vai te abençoar. Sabe, só de você ter força de novo para sair dessa situação e para viver uma vida gloriosa na presença de Deus, você vai se sentir muito melhor, sabe? Vale a pena. Agora sim, tudo na vida da gente tem que ser esforço, sabe? Chamar o diabo para sua vida não precisa ser chamar, ele mesmo entra. Ele é entrão, sabe? Deus, ele é um gentleman. Ele só entra onde ele é convidado. Ele só põe a mão naquilo que você permite ele pôr. Agora, o diabo, não. O diabo, ele te rouba, ele te destrói. Isso tudo você não precisa chamar ele, não. Agora, tem um negócio. Diabo, ele entra sem ser convidado. Mas para sair, ele tem que ser expulso. Tá? Então, uma das maneiras da gente expulsar o diabo da nossa vida é isso, é confessar o pecado. Isso é muito importante. Então, se você, por um acaso, está ouvindo esse áudio hoje e você, de repente, está tendo uma prática pecaminosa, algo que você sabe que está afastando o Espírito Santo de Deus da sua vida, comece a aprender a confessar. Ah, Ana, eu ainda não tenho pastor, eu ainda não tenho igreja. Você pode estar confessando para uma missionária, você pode estar confessando para uma mulher de oração, porque tem que ser pessoas de oração, gente, porque depois a pessoa vai saber como proceder depois. Que não adianta nada você contar, aí você conta para qualquer pessoa, a pessoa vai sair dali e vai contar para outro, mas não vai fazer oração, não vai fazer oração declarando libertação na sua vida, trazendo de novo essa situação para o centro da vontade de Deus, entendeu? Então tem que ser assim, tá? Ficou um pouco longo, mas eu creio que ficou bem explicativo. Eu acredito que esse áudio vai ajudar outras pessoas, né? Que às vezes de repente também tá tendo certos problemas, certos hábitos. E eu creio que isso vai fortalecer tanto homens quanto mulheres, né? Os homens também são muito atacados por
por várias coisas e eu vejo assim o universo masculino cada dia mais se afundando, né, em adultério, essas questões sexuais. Parece que o homem ele é mais tentado do que a mulher. Se bem que hoje, gente, tá tão assim, a gente fica sabendo tanta história de mulher aí que, né, enfim, se envolveu com tantas coisas. Não vê o caso da menina de 15 anos que eu acabei de contar? É complicado, então vamos vigiar, sabe? Deus, ele é tão maravilhoso para nós. Deus, ele é tão poderoso, ele é tão magnífico, sabe? A gente precisa andar em santidade e comunhão com ele para a gente ser feliz. Deus, ele quer restaurar vidas, restaurar histórias, mas a gente precisa ser santo, precisa ser edificado, precisa ser uma estrutura firme para que a gente possa lutar. Amém? Fica na paz.